Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém, queridos? Irmãos amados, como os irmãos sabem, historicamente, o Evangelho segundo escreveu João Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os demais evangelhos da Bíblia Sagrada, quando os irmãos se matricularem na EPOS para estudá-los, os irmãos vão perceber que eles tomaram por base os escritos do evangelista Marcos, não é? Mais de 90%, quase 100% do conteúdo do evangelho segundo escreveu João Marcos, nós encontramos nos demais evangelhos da Bíblia Sagrada. Esse evangelho, como os irmãos também já sabem, porque são leitores da Bíblia Sagrada, ele é o evangelho mais resumido de todos. A Bíblia Sagrada, aliás, a história da Bíblia Sagrada nos revela que estava o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro, na prisão em Roma, e eles ditaram o evangelho para o discípulo chamado João Marcos. Não é que não foram dos 12 de Jesus, mas foram discípulos do apóstolo Paulo, também de Barnabé. A história da Bíblia Sagrada diz que João Marcos, ele não é o autor do evangelho, ele é uma espécie de escriba, chamado amanuense. E ele escreve do que ele escuta os servos de Deus ditarem, e também do que ele ouviu nas pregações do apóstolo Paulo em Roma. Amados irmãos, esse é o evangelho que mais traz ações e menos parábolas acerca de Jesus Cristo. É o evangelho que foi escrito para motivar o povo a lutar, motivar o povo a ir para frente, motivar o povo a levantar a cabeça, o povo de Deus, a olhar para o alto e trabalhar para Jesus. E aqui nessa passagem, a Bíblia Sagrada mostra um dos motivos o qual nós devemos trabalhar para Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele passava agora pela segunda vez por uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, não foi a cidade onde Jesus nasceu, mas eu diria que Cafarnaum, ele foi, digamos, por que não dizer, uma espécie de quartel-general de Jesus. Era a cidade base do ministério de Jesus. Todas as incursões e peregrinações do Senhor Jesus partiram de Cafarnaum. E nessa oportunidade, quando ele chega a segunda vez, a Bíblia diz que logo uma multidão se ajunta no entorno de Jesus para ouvir o que ele fazia naquele lugar. Se você prestar bem atenção à passagem bíblica, o que acontecia naquele lugar
era que Jesus, ele estava ensinando a palavra de Deus. Os irmãos lerem a passagem equivalente lá no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 5, ele vai dizer que Jesus estava sentado num lugar, ensinando, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Como João Marcos, Lucas ele é mais detalhístico em sua mensagem. João Marcos ele é mais objetivo. Ele só diz que Jesus estava lá ensinando a palavra. E ele revela que naquele momento, enquanto Jesus ensinava a palavra, algo estava acontecendo, várias coisas, mas uma delas ele destaca, é que de repente surgem 4 homens carregando uma espécie de tetraplégico, deitado numa cama, não é, que não podia se mover, e eles tentaram levá-lo à presença do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles não conseguiram chegar até onde Jesus estava, porque era muita gente que se ajuntava onde Jesus estava. A Bíblia Sagrada, ela chega a dizer no Evangelho segundo Marcos, que eram tantos que até nem nos lugares junto à porta eles cabiam, de tanta gente. Ora, mas a Bíblia diz que eles tiveram uma ideia. Subiram ao teto daquele lugar onde Jesus estava, abriram um buraco no telhado e baixaram aquele leito onde jazia o paralítico, na presença exatamente onde Jesus estava. E a Bíblia diz que Jesus, olhando a fé daqueles que carregavam a cama, há quem discuta e diga que aquele paralítico também tinha fé. Mas o que o texto bíblico diz é que Jesus olhava e via a fé deles. Eu acredito que era dos 4 que carregavam a cama. Ele vai lá e diz, olha, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que haviam ali escribas e alguns mais da lei que começaram a razoar no coração e dizer, quem pode perdoar pecados senão Deus? E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, ele diz assim, olhe, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia Sagrada diz que as pessoas se maravilhavam do que acontecera naquele momento. E elas glorificavam a Deus. E elas diziam, nunca tal vimos. Mas, irmãos, essa é uma passagem conhecida da Igreja do Senhor. Mas é uma passagem que, como toda a Bíblia Sagrada, cada vez que nós olhamos para ela, nós somos inspirados com algumas mensagens, com algumas verdades que nós extraímos daqui. Primeiro, por exemplo, eu poderia trabalhar essa mensagem de várias maneiras, mas Deus me direcionou para um sentido específico essa noite. A primeira coisa é nós olharmos, irmãos, para aquelas pessoas que carregavam a cama daquele homem, aquelas pessoas que se empenharam em levar alguém à presença de Jesus. Presta atenção que aqui nós temos, o foco é Jesus, mas parece que tem uma hora que o autor, ele deixa Jesus ensinando a palavra e ele foca na fé daqueles que colocam a cama diante de Jesus. Preste atenção que, olhando esse texto, nós observamos algumas coisas que esses homens que conduziram aquele à presença de Jesus, eles tinham, e que nós precisamos ter também. Primeira coisa que eu quero destacar essa noite, é que nós temos que ter visão. Preste atenção, irmãos, que aqueles homens sabiam, nós não sabemos o nome dele. O nome deles não estava no cartaz como grandes atletas de Cristo ou auxiliadores que levariam a cama dos paralíticos à presença de Jesus, não. Mas a Bíblia Sagrada diz que, e nós deduzimos facilmente isso, que aquelas pessoas, elas tinham visão de Deus. Elas sabiam que quem estava naquele lugar não era qualquer pessoa. Quem estava naquele lugar era Jesus Cristo. E nós aprendemos que Jesus Cristo também é Deus. E qual é a implicação de saber que Jesus Cristo também é Deus? É porque as mesmas coisas que Deus pode fazer, Jesus Cristo também pode. Ora, você imagina, a Bíblia não diz o grau de parentesco daquele homem que estava numa cama.
Mas a Bíblia Sagrada diz que eles, tomando conhecimento que Jesus chegou a segunda vez lá em Cafarnaum, eles logo colocaram no coração: vamos pegar essa cama e vamos levar à presença de Jesus, porque certamente esse homem será curado esta noite. Preste atenção, nós viemos ao culto mais uma vez, nós estamos na presença de Jesus mais uma vez. Nós glorificamos o nome do Senhor mais uma vez. Agora eu quero chamar sua atenção para dizer: o Deus que está nesse lugar, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda muda a vida de pessoas. Ele ainda é poderoso para operar milagre em nossa vida. Primeira coisa, nós temos que ter visão. Tenha visão. Você está na casa, não é de qualquer pessoa. Você está na casa de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A segunda coisa, irmãos, preste atenção, é que eles eram determinados. Observa, a gente tira uma coisa da geração atual. Eu vou falar, não é dos jovens, não é dos adolescentes, é da geração como um todo. O povo está desistindo com muita facilidade, não é verdade, irmãos? Estão desistindo por qualquer vento. Thaís, hoje de manhã, dando aula na escola dominical, ela disse assim: pode ser que tenha alguém dizendo aqui essa manhã: eu estou cansado, Jesus. E ela dizia: parece que eu estou vendo Jesus olhando de lá e dizendo assim: já está cansado. Não é nem o começo da prova. Não está nem na metade ainda, você já cansou. Já pensou, irmão, como estão desistindo fácil? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não gosto de falar. Eu proibi falar de pandemia aqui na igreja. Como eu sou o pastor, eu vou quebrar o protocolo. Pronto. Mas você sabia que a igreja não voltou ao normal ainda depois da pandemia? Você sabia que a igreja não voltou em sua totalidade ainda depois da pandemia? Você sabia que tem pessoas ainda enfraquecidas? Tem pessoas ainda com o coração magoado, como se a culpa fosse do próprio Deus? Quando na verdade Deus nos chama a atenção e Ele diz assim: eu queria que vocês fossem mais fortes. Aleluia! Eu queria que vocês clamassem, eu queria que a pandemia tivesse servido para fortalecer as estruturas. Voltou, a gente pode adorar a Deus de novo, mas tem pessoas que desistiram. Irmão, se o espírito mal da desistência está sondando seu coração essa noite, em nome de Jesus, eu repreendo todo Satanás essa noite, que esteja tentando te oprimir. Seja determinado. Visão a gente já tem. O Deus da igreja é o Deus que pode curar. Aleluia! Ele pode curar, Ele tem poder para curar essa noite. Agora, o assunto é conosco. Seja determinado, não desista. Olha para o Deus Todo-Poderoso outra vez. Terceira coisa que eles tinham, sabe o que era? Eles tinham, irmão, fé. Olha que coisa interessante, é porque a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles no versículo 5, e vendo-lhes a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se pode ver. A fé é uma coisa tão interessante, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e o meio para nós alcançarmos a graça é a fé. Glória a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você já viu? A fé é uma coisa tão interessante que nada pode abalar a nossa fé. Não tem dinheiro no bolso, mas tem fé. Aleluia! Já observou? Tem coisa que perturba mais o homem do que faltar dinheiro no bolso? Não é? É verdade. Falta dinheiro, mas não falta fé. Faltou voz, mas não falta fé. Eu liguei para um servo de Deus hoje que foi diagnosticado com Covid. E ele estava lá, ofegante. E eu disse assim: tá mal, irmão? Ele disse: tô não, pastor, tô bem. Mas é respiração forçada aí. Ele disse: não é só a respiração forçada. Mas se Jesus voltar hoje, eu vou morar no céu. Glória a Deus. Com respiração ou sem respiração, nós vamos encontrar lá um dia. É fé, meu irmão. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Será que a tua fé está desfalecendo? Será que a gente está naquele grupo daquelas pessoas que a gente diz assim: Jesus cura? Aí aquela pessoa diz: vamos ver, né? Se Jesus curar, não é? É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Jesus curar,
Não é se Jesus curar o quê, rapaz? Ele cura. Ele ressuscita dos mortos ainda. Ainda hoje eu conversava com o vizinho de frente ali, que é comerciante, que vende frango. Atravessei a rua rapidamente, ele me abraçou. E ele disse assim: pastor, toda vez que eu olho para o senhor, eu lembro daquela cena do hospital. Eu disse: qual era a cena? Ele disse: eu deitado no leito, sem poder falar, ouvindo tudo que os médicos diziam, que eu só tinha 1%, 2% de chance de sobreviver. E eu nunca vou esquecer daquela cena. Daquele homem alto que apareceu no hospital. A cabeça quase batia no teto. E ele passava por alguns leitos e dizia: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele dizia, nem todos, ele dizia: Deus te abençoe. Ele disse: ele chegou para mim, colocou a mão na minha cabeça. Ele disse: eu não senti os braços, não senti as pernas. Mas quando ele colocou a mão na minha cabeça, que disse: Deus te abençoe, eu comecei a mexer os dedos do pé. Eu comecei a mexer os dedos da mão. E começou o negócio a fazer barulho perto de mim. E quando chegaram no outro dia para me examinar, disseram: o homem está bom, está curado, estava para morrer e agora está curado. Eu disse: ah, tu lembra de mim? Ele disse: quando eu olho para o senhor, eu lembro daquele homem. Eu disse: não, faz o seguinte, eu vou lhe ensinar, eu vou lhe discipular um pouquinho. Quando você olhar para mim, lembre de Jesus, Jesus Cristo. É só Ele que tem poder para fazer essas coisas, irmão. Ele não muda. Agora deixa eu ir adiante para eu falar tudo que eu quero falar. A segunda coisa, irmãos, isso é Jesus. Nós temos que ter referência, nós temos, irmãos, que ter visão. Nós temos que ser pessoas determinadas. Nós temos que ser pessoas que têm criatividade em Cristo. Jesus vai dar estratégia, Ele quer nos abençoar, agora Ele vai dar estratégia. Você viu a estratégia daqueles homens? Olha a criatividade. Chamaram ele de doido, eu imagino. Não é? Será que Jesus vai dar atenção a quem subir no teto, tirar o telhado da casa dos outros? Eu já vi as pessoas fazendo apelo pela oferta na igreja. Não sei se vocês já viram, eles usam muito esse texto. Aí ele diz assim: alguém tem que ajudar o dono da casa a consertar o teto. Aí faz um apelo para o povo ofertar, não é? Lembra logo de dinheiro. Você imagina, tem alguém preocupado com o teto. Mas eles não estavam preocupados com o teto. Eles tiveram criatividade. Aleluia. Quer saber uma coisa, irmão? Porque tem gente que diz assim, tem pessoas que Deus abençoa. Ele abre uma porta de emprego. A primeira coisa que a pessoa diz é: vou deixar tudo que eu estou fazendo na igreja, porque eu não tenho mais tempo para Jesus. Mas foi Ele que abriu a porta, criatura, para você. Foi Ele que te abençoou, rapaz. Tu acha que não tem tempo para adorar a Deus? O que está fazendo na hora do almoço? Está dormindo demais, né, irmão? A gente não crê na teoria da evolução. A gente crê que Deus criou todas as coisas. Agora, é impressionante como o povo é apegado à ciência. Vamos para a escola dominical? Não vou, porque eu tenho que dormir 8 horas por dia. Conversa é essa, irmão? Volta a acordar cedo de novo, olhar para Jesus. Está lá no trabalho, na hora do almoço, vou conversar com os colegas. Não, se retira um pouquinho, fecha teus olhos e começa a dizer: Senhor, esse é um trabalho que o Senhor me deu. Eu quero tirar esse momentinho para te agradecer. Você sabe de uma coisa? Quando eu estava lendo isso aqui, Jesus disse assim: eu vou dar estratégia ao meu povo. Eu vou começar a abrir a mente de novo e mostrar para eles que eu sou Deus na vida deles. Pensa a sabedoria a Deus, irmão, porque Ele dá. Agora, além disso, a gente precisa olhar, ó, nem tudo é um mar de rosa. Tem os que bloqueiam o caminho, você já viu? Tem a multidão. Tem a multidão que ajuda a levar a presença de Deus. Mas nesse caso aqui, a multidão, ela bloqueava. Tem a multidão que bloqueia. Tem a multidão que se coloca na nossa frente para a gente não ir lá. Quer ver? Eu vou falar para vocês, eu vou dizer. Os maus conselhos. Aquelas pessoas que dizem: não vai ao culto, não vai adorar a Deus. A lição da escola dominical está muito cara. O que a gente mais vê nas mídias hoje em dia é pessoas sem compromisso com Deus. Jesus, quando voltar, Ele vem buscar a igreja. Aleluia! E está muito claro na Bíblia o que é a igreja. A igreja é um corpo do qual nós somos órgãos do corpo. E como órgãos nós precisamos estar ligados.
Mas tem a multidão que se coloca diante da gente para dizer assim, não precisa de igreja não, não precisa de altar não. Não precisa de púlpito não, desengrejado. Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Precisa aprender, irmão, que a igreja é santa, imaculada. Ela é a noiva do Cordeiro. Precisa entender que no dia que eu decidi me calar, Jesus vai usar uma criança nesse altar pregando a palavra dele. Mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem a multidão que quer que a gente se aquiete, se cale. Não dá para ir não. A presença de Jesus não dá para ir não. Não é? Se tem alguém querendo lhe calar, seja bem-vindo a uma igreja santa. Aqui ninguém quer lhe calar não. Aqui o glória a Deus ainda é bem-vindo, irmão. Aqui o aleluia. Os barulhos da língua estranha ainda são bem-vindos a esse lugar. Aleluia. Mas além da multidão tem as pessoas, os especialistas em calar a gente, irmãos. Está lá, os escribas e os fariseus. São aquelas pessoas, irmãos, que estão naquele lugar, estão no mesmo ambiente. Mas eles não estão no mesmo ambiente como adorador, não. Eles estão como fiscais. Fiscais, já viu isso? Fiscal de Jesus. Ele está avaliando quem dá a nota certa. Não é? Deixa eu ver aí quem é que dá a nota certa. Né? E quem dá a nota certa? Meu Deus, Tony errou ali umas teclas essa noite. Adrian, meu Deus, batendo aquela bateria ali, uma pose tão grande. Mas só a graça de Deus são os fiscais. São os escribas e fariseus. Eles não vêm adorar. Eles vêm fiscalizar. Né, irmãos? Mas não é só na igreja, não é na sua vida todos os dias. Tem pessoas que vão na nossa casa e começam a dar opinião. Não é? Alguém já disse para mim um dia, no culto matutino, eu lá orando pelo povo e tal, alguém botou aí, Mário Nilton tinha um propósito, que não foi eu que mandei, ele colocou o propósito de Deus abrir uma porta para ele estudar numa escola melhor. Vocês conhecem esse testemunho? E ele levantava todo dia, ali sonolento, 4 horas da manhã, para fazer oração comigo de madrugada, para trazer a saudação dele. Um dia, vocês não acreditam a mensagem que mandaram para mim? A mensagem dizia, o senhor é muito mau, você é cruel, você está forçando uma criança de 10 anos de idade a acordar 4 horas da manhã, você devia ser processado no juizado especial. Eita Jesus, fariseus. Não, irmão, como é que a pessoa se ocupa de acordar 4 horas da manhã para se incomodar porque a criança está orando? Não, irmão, como é que a pessoa se ocupa de, às vezes, olhar para a nossa vida e reclamar da nossa roupa? Mas que roupa é essa que você está usando? Seja mais jovial, disseram para mim outro dia, seja mais jovial. Você parece que tem 60 anos já. Eu disse, por quê? Porque sua roupa é de quem tem 60 anos. Eu disse, olha, essa é a sua visão. Aí a pessoa disse, qual é a sua visão? A minha visão é que a minha roupa é de quem vai morar no céu. Pronto. Os fariseus, eles estavam ali, irmãos, e eles estavam, que eu vou dizer, vou resumir para vocês, eu acho que eles estavam certos e errados. Porque quando Jesus olhou para aquele homem que ele disse assim, seus pecados estão perdoados. Aí diz que os fariseus, eles olharam e eles disseram bem assim, ó, o fariseu é terrível. Aparentemente ele era para saber muito da Bíblia Sagrada, mas parece que não sabe. Você vê o apóstolo Paulo, fariseu, mas era perseguidor de crentes. Saiu com carta de recomendação para matar os crentes. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro, ele passou a enxergar de outra maneira. De repente o perseguidor era perseguido. Porque Jesus precisa abrir a mente de pessoas. Quando Jesus olhou para aquele homem que diz, perdoados estão os seus pecados, a Bíblia diz que de repente olham para ele, para Jesus e diz, quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estão certos. Na verdade, irmão, quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estão certos. Agora, de repente, eles também estão errados. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Glória a Deus. E quem estava perdoando pecado, irmão, era Deus. Estava ali, foi Jesus Cristo. Eles estavam certos porque
a teoria estava certa, agora os olhos estavam vendados. Jesus precisa tirar a venda dos olhos de pessoas. Porque elas até sabem o certo, mas elas não conseguem pensar porque a mente está cauterizada. Eles sabem por que eles estavam errados? Porque eles não acreditavam em Jesus. Sabe o que é acreditar em Jesus? Não é comprar um peru dia 25 de dezembro, não. Sabe o que é acreditar em Jesus? Não é comprar um ovo de Páscoa na Páscoa, não. Um ovo de chocolate. Sabe o que é acreditar em Jesus? É no dia de Corpus Christi fazer um tapete na rua. Não, não é isso não. Acreditar em Jesus, irmão, é acordar de manhã cantando. Aleluia! Acordar de manhã com o coração regozijante. Aí alguém vai dizer, mas cadê? Não tem um centavo furado no bolso. Mas eu tenho Jesus na minha vida. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele nunca deixou faltar nada. Ele nunca me desamparou. Nem Ele desamparará você. Jamais. Agora as pessoas vão se levantar para tentar esfriar a sua fé. Os fariseus se levantarão. Quer ver o que mais? Porque Jesus respondeu. E lá no versículo 10 ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem... Filho do homem é uma expressão messiânica. É uma expressão que é usada na Bíblia só para identificar Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. Jesus Cristo é aquele que cura de toda e qualquer enfermidade. Jesus Cristo é aquele que um dia vai voltar para levar a sua santa, imaculada igreja para morar na eternidade com Ele. Você pode adorar o nome do Senhor por isso, irmão. Jesus Cristo um dia vai voltar. Para que vocês saibam que vocês não estão falando com qualquer pessoa, não. Vocês estão aqui na presença do Filho do Homem, irmãos. Ele está presente nesse lugar. Agora eu vou caminhar para o final, porque a mesma Bíblia também fala daqueles que são levados à presença de Jesus. O versículo 3 diz assim, ó: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Aí a Bíblia diz no versículo 12: e levantando-se tomou logo o leito e saiu na presença de todos. Paralítico chegou à presença de Deus paralisado. Tinha alguma coisa para ser consertada. Ele chegou e não podia andar. Aqui, o evangelista Francisco, falando no início do culto, ele disse: nós enfrentamos ursos e leões todos os dias. E vencemos em nome de Jesus. Agora, quando a gente chega na casa de Deus, a maioria das vezes a gente está como esse homem, paralisado, carregado, precisando de uma palavra. Você vê o lugar certo. Porque aquele homem, ele entrou ali paralítico, mas ele não saiu dali paralítico. Aleluia! Eu quero falar para você, Deus sabe como está o nosso coração, sabe? Deus faz a leitura. Às vezes a gente está assim, né? Mantendo a aparência. Não é verdade? Com um sorriso no rosto, né? Dando glória a Deus, ou dar glória a Deus. Eu digo aos obreiros, quando você estiver no ministério, eu falo isso. Fique tudo cheio do Espírito Santo. Aleluia. Porque se ficar tudo triste, quando a igreja vem, vai dizer: pronto, o povo que era para orar pela gente está mais perturbado do que a gente. Aleluia. Né? Está mais enfermo que a gente, fica tudo cheio de Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Mas tem uma notícia boa. Sabe o que é? Paralítico, ele entrou ali na presença de Jesus cativo, mas ele saiu livre daquele lugar. Paralítico entrou na presença de Jesus carregado, mas ele saiu de lá com força para carregar. E não somente com a força, ele saiu com leito nas costas, mostrando que o Jesus que estava naquele lugar, ele devolve força. Paralítico entrou na presença de Jesus, irmão, pedindo uma bênção. Mas ele voltou dali, irmão, com duas bênçãos. Ele voltou dali, primeiro com a salvação. Porque Jesus olhou para ele e disse: perdoados estão os teus pecados. Você vê o lugar da salvação essa noite. Aleluia. O que essa igreja tem a acrescentar na nossa vida? Já pensou, irmão? Eu não sou daqueles artistas de televisão que ficam jogando dinheiro, né? Dinheiro. Só foi Eduardo, tem muito para jogar aí, Francisco. Eu não tenho. Não é, Tony? Eu não tenho. Aqui a gente não joga dinheiro para ninguém.
Aqui a gente não usa de irresponsabilidade. Você vê que não sai profetada aqui não, sai palavra de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que tem nessa igreja que nos motiva a vir aqui em todos os cultos. Sabe o que é, irmão? É a certeza de que quando a trombeta soar, se você não tiver essa certeza, eu quero lhe passar essa certeza hoje. Você veio ao lugar da salvação essa noite. Paralítico entrou paralítico, ele saiu de lá curado da paralisia. E ele saiu de lá salvo em Cristo Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, receba a salvação sobre a sua vida essa noite. Receba a salvação em Cristo Jesus. O alívio para a sua alma. Você chegou com o coração cansado. Jesus está aqui hoje tirando todo o peso do seu coração. Todo o peso. Ele remove agora se você tiver fé. Ele remove todo o peso que está sobre você. Não é, irmão? Entrega teu fardo a Jesus essa noite. Porque Ele já carregou por nós na cruz do Calvário. A lágrima que você está derramando, Ele está passando com lenço santo hoje, enxugando e dizendo assim: eu ainda sou a tua força, Jesus ainda é a nossa força, irmãos. Ele está aqui essa noite. Ele é, não é, irmão? Já viu aquele hino? Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus do ontem, mas é o Deus do agora. Declare, irmão, que você é um vencedor. Aí não diz: essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Ouça aí, irmão, as correntes caindo pelo chão essa noite. Ouça Jesus colocando as correntes pelo chão. Você quer que eu traduza o que é as correntes? Os maus costumes Jesus está tirando agora. Os vícios Jesus remove pelo poder que há na palavra dele. Jesus remove pensamento mau. Jesus remove espírito de suicídio. Jesus remove enfermidade. Ele devolve a vida esta noite. É você que veio a esta igreja. Jesus está aqui, meu irmão. Ele está neste lugar. Todos os dias apostam contra a gente. Vai parar de pregar. Vai parar o quê, rapaz? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Oh, Jesus. Quanta mensagem Deus não te deu essa semana? Tu disse: foi uma semana de aprendizado. Mas está cheio de mensagem no coração, não é? Porque Jesus, quando tem negócio com o homem de Deus, já viu? Viu com o profeta Elias? E Elias, né? Depois de andar determinada distância, assenta debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Morte o que, Elias? Não é? Deserto não nasce em pé de zimbro. Pé de zimbro já era a providência de Deus na vida do profeta Elias. Sabe o que é que eu te levo para o deserto? É porque eu tenho um plano na tua vida, diz o Senhor. Sabe por que você pergunta e diz: Senhor, eu não consigo me libertar? Jesus te liberta essa noite, te levanta como atalaia. Seja cheio do Espírito Santo de novo, irmão. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, que volte sobre a sua vida aquela vontade de correr para um lado e para o outro, sabe, irmão? De pular de um pé só outra vez. De dizer que Ele é Deus. Vou terminar. Jesus está aqui, aleluia. Há uma roda de fogo entre nós, irmão. Essa roda de fogo é Jesus. Ele está aqui essa noite nos envolvendo. Eu vou terminar porque a Bíblia Sagrada diz assim, ó: houve os que levaram, houve os que foram levados, houveram os que se colocaram no meio. Agora eu termino dizendo: houve a intervenção de Jesus Cristo. Houve a intervenção. Porque, já viu, irmão Davi? Posso falar? Posso? O senhor me autoriza? Eu recebi uma ligação dizendo que o irmão Davi estava muito doente. Muito doente.
Ligaram para mim e disseram: pastor, passa lá na casa do irmão Davi, porque ele recebeu um diagnóstico da medicina que ele vai morrer, tem um câncer maligno. Eu liguei para a família, liguei para Rodrigo, e ele falou, confirmou para mim a história que eu ouvi falar. Daí eu mandei a turma no dia do cemitério, no dia da evangelização do cemitério. Eu mandei a turma lá, dia 2 de novembro, evangelizar, e eu fui lá na casa do irmão Davi, lembra? Cheguei lá, o cenário era contrário, a notícia era terrível, não era? Homem de Deus com negócio já aqui, a traqueostomia, as lágrimas no rosto, clima de depressão. Mas quem foi que nos libertou aquele dia? A palavra de Deus. Aleluia. Porque eu sentei naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar e ele estava ensinando a palavra de Deus, anunciava-lhes a palavra. Lembra do Salmo 46 daquele dia? Explicado versículo a versículo. Os filhos foram chegando e sentando em volta, não foi? Eu disse assim: eu creio que Jesus está derramando a cura nesse dia. Dias se passaram, começou o tratamento, não foi? Veio o primeiro exame, o câncer não estava mais lá. Aleluia! Glória a Veio o Deus! segundo exame, o câncer não estava mais lá. Bendito é o teu nome, Jesus! Vamos continuar. Glória a Aconteceram Deus! outras coisas ali, que não dá tempo, depois eu não vou estragar o testemunho dele, depois ele vai contar com detalhes pra gente. Mas veio, aí diziam: vamos continuar o tratamento, porque não tem mais nada lá, mas só para não parar o tratamento pela metade. Mas ele já estava aqui, irmão, dando glória a Deus. Não sei se você entendeu, mas chega um momento da intervenção de Deus. Glória a Deus! A notícia ruim veio, não é? Tem pessoas aqui que Jesus me mostrou, que chegaram dizendo assim, vou falar. Tem pessoas que chegaram dizendo assim, mas disseram que eu não vou mais valer, não valo mais nada. Acabou. Quem disse isso, meu irmão, não tem poder não. Quem disse isso? Tem governante aí que eu acho que tem uns 800 anos no mundo afora. Olha o povo duro de morrer. Não é? Tem uns reinados aí que já duram uns 300 anos. Todo ano aposto que a mulher vai morrer, ela chega lá de novo, parece. Mas a palavra dela não tem poder não, irmão. Você já viu, irmão? Ela não pode olhar para o paralítico e dizer que teus pecados estão perdoados. Ela não pode olhar para o paralítico e dizer: levanta todo o teu leito e anda. E ele andar e sair andando. Ela não pode dizer isso. Agora eu conheço um que a Bíblia Sagrada diz que ele não tinha parecer nem formosura. Eu conheço um, irmãos, que a Bíblia diz, não é? E o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros. Na coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu conheço um que é o leão da tribo de Judá, e só tem um, a raiz de Davi que venceu. Eu conheço um que intervém, que está aqui essa noite. Você observa que ele olhou para aquele paralítico. Se você olhar Mateus 9:2, eu vou terminar, mas Mateus 9:2 tem uma coisa interessante, não dá tempo ler agora, mas é a passagem equivalente a essa daqui, de Marcos, e é o único lugar onde Jesus olha para o paralítico e ele diz assim: tem bom ânimo. Sabe o que eu quero dizer? É porque quando Jesus chega, ele cura emocionalmente. Olha para mim, eu vou terminar, em nome de Jesus, deu a hora. Jesus, quando chega, ele cura emocionalmente. Jesus está curando emoções aqui essa noite. Tenha bom ânimo outra vez. Tenha bom ânimo, receba ânimo. Receba bom ânimo da parte de Deus essa noite. Quer ver outra coisa? É porque quando Jesus chega, não dá tempo mais eu dizer, ele cura psicologicamente. Não vou falar da psicologia agora, mas na Bíblia Sagrada está escrito no versículo 5, que quando Jesus olhou para ele, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho. Você já viu quando o pai chama o filho de filho? Aquilo é uma aliança que nada pode quebrar. Quer ver uma coisa? Você é capaz de dar seu filho em sacrifício por alguém? Não é. Ninguém é. Veja que filho é uma palavra forte. Jesus, quando olhou para o paralítico, ele disse assim: você não é qualquer pessoa não, você é meu filho. Quando eu estava lendo a minha Bíblia essa tarde, fazendo algumas anotações, aí eu recebi uma mensagem do Tiago. Aí o Tiago falou assim para mim: Tiago, eu era líder da mocidade, já tem muito tempo, irmãos.
Lá em Natal, quando o Tiago aceitou Jesus, hoje é um evangelista da igreja já. E Tiago aceitou Jesus e a gente adotou o Tiago lá na minha casa. Não só eu, meus pais, meus irmãos, todo mundo adotou o Tiago. Tiago mandou uma mensagem para mim dizendo assim: hoje eu estou com saudade do meu pai, que tocou meu coração, sabe, irmão? Comecei a chorar. Daí eu mandei a mensagem para ele e eu disse assim: hoje eu também tenho saudade dos meus filhos, meus eternos filhos. Tem muitos aqui que um dia eu vou lembrar e vou dizer assim: vem cá, Eduardo, tu não tem idade de ser meu filho não, rapaz, já é mais velho que eu, mas é meu eterno filho, nunca vou esquecer de você. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? É porque eu não chamo Jesus de filho não, mas ele essa noite me chama de filho. Aleluia! Seja curado de toda doença psicológica essa noite. Você não está desgarrado não, você tem um pai, e o seu pai tem todo o poder. Você já observou, irmão, como é ter um pai que tem todo o poder? Já viu, Jéssica? Quando a gente é pequeno, não sei se vocês já passaram por isso, mas lá no Nordeste eu brincava também. Eu brinquei de algumas coisas, você não faz ideia. Já viu aquele negócio de fazer uma linha e dizer assim: isso aqui é sua mãe, essa é a minha. Aí pisava na mãe dos outros. Agora pisa na minha, que eu quero ver. Já viram isso? Aí tinha vez que eu enfrentava uns camaradas mais fortes que eu, sabe? Mais alto que eu. Aí eu chegava, fazia a linha, mas eu não vou baixar a cabeça. Eu vou lá, vou pisar na mãe dele. Pisar. Tá pisando na sua mãe. Aí corria para trás do meu pai, ficava lá, atrás das pernas dele, olhando, quem vem mexer comigo perto do pai? Eu não posso terminar essa mensagem dizendo a você: você está sob os cuidados de Deus. Aleluia! Você é filho, não é, irmão? Você não é lá no Nordeste, quando o filho não tem pai, chama de filho de goiamum. Você não é filho de goiamum não, irmão, filho de caranguejo não. Seu pai se chama Jesus Cristo. Aleluia! Ele tem todo o poder. Sabe, se você estava precisando de um abraço, receba um abraço de Jesus essa noite. Sinta um abraço de Jesus sobre a sua vida. Porque Jesus também cura aquele homem, irmão, espiritualmente, quando ele perdoa os pecados dele. Quando ele olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Eu sou o pior que tem nessa igreja. Pior nada. Pior, irmão, ele já está derrotado. Em nome de Jesus. Aleluia. Derrotado. Glória a Deus. Jesus derrama cura espiritual essa noite sobre essa igreja. Jesus derrama cura, porque parece que eu estou ouvindo, não é? Estou ouvindo, eu ouvi. Quando eu cheguei aqui cedo, que dobrei o joelho, parece que eu ouvi alguém dizer assim: acabou. Senhor, você sabe disso, quem tem mistério com Deus. Aquele ali vinha orando de madrugada aqui na igreja. Um dia veio um rapaz e pegou aquela caixinha de pedido de oração que estava aqui, não foi? Quando ele pegou a caixinha de pedido de oração de meia-noite, o teto estralou. Do início ao final, ele saiu correndo, soltou a caixa, sentiu um arrepio dos pés à cabeça e saiu correndo. Só sabe o que é isso quem tem negócio com Deus. Parece que o cujo tenta colocar na mente das pessoas: você não vai chegar lá. Eu ser salvo? Você vai ser salvo sim, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Jesus perdoa teus pecados esta noite. Ele está nesse lugar para te curar espiritualmente. E agora eu termino dizendo: a cura física vai andar outra vez. Quer ver uma coisa? Tem 3 palavras aqui no último versículo, no 12, que me chamam a atenção. É porque é a admiração das pessoas. A Bíblia diz que todos se admiravam. Você já pensou as pessoas olhando para você agora e se admirando de você? Já viu o crente como é bonito, irmão Dereci? Concorda comigo? Já viu o crente? Irmão Davi chegou hoje, eu brinquei com ele. Aí eu disse para ele assim: irmão Davi, a Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto, né? Porque quando a gente tem Jesus na vida, aí o nosso rosto é bonito, nosso semblante é diferente. Já observou? As pessoas estão olhando para essa igreja hoje, estão dizendo: meu Deus, as horas já se passaram. E o que tem esse povo que não sai do culto? Estão admirados. Aí a Bíblia diz que glorificavam a Deus. O glória a Deus não é uma lenda não, irmão. Como eu já disse aqui hoje, é um reconhecimento do que Deus pode fazer por nós. Agora, para eu terminar, eu vou falar a última coisa, eu vou fechar a minha Bíblia. É porque Jesus disse assim: a ti te digo, levanta, toma o teu leito
e vai para a tua casa. Quer ver a última coisa que Jesus me mostrou? É porque a presença de Deus não vai ficar aqui no templo. Se o problema estiver na sua casa, se alguém da sua casa precisa ser conduzido à presença de Jesus, eu quero dizer uma coisa a você: Jesus está indo lá essa noite na sua casa. Se a barreira que se levantou é no seu lar, essa noite Jesus coloca por terra a barreira. Porque às vezes a gente está cansado, né? Meu Deus, está lá em casa, sofrimento. E a gente entra carregado naquela cama, naquela angústia. Mas Jesus diz assim: levanta, toma o teu leito, volta para a tua casa. Porque você não voltará a mesma pessoa. Você está voltando abençoado pelo Deus que pode abençoar esta noite. Você ainda quer um milagre, irmão? Eu vou falar uma coisa para você: receba o seu milagre esta noite, em nome de Jesus. Deus de milagre está nessa igreja. Coloque-se em pé, eu quero orar pela sua vida essa noite. Quantos entramos carregados? Mas Jesus está aqui para curar. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui para curar. Jesus está aqui para fazer uma coisa diferente.